Olá, amigos! Está no ar o podcast Mundo Animal. Eu sou Washington Bonifácio e hoje, mais uma vez, recebendo aqui o professor Bruno Freitas para trazer mais informações para a gente, tirar mais curiosidades. Tudo bem, professor? Tudo jóia, é uma satisfação mais uma vez estar aqui, né, bater esse papo sobre animal, né, propriamente dito o cavalo, que é a minha especialidade. E obrigado, tá, ô Boni, pela oportunidade de estar conversando sobre esses assuntos aí. E olha só, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto intrigante. Essa semana eu vi o professor castrando uma mula. E eu fiquei pensando, como é que é esse negócio? Mula não cria. Por que é que castra-se mula? E aí perguntei a ele e ele falou, Boni, tem uma série de motivos. E aí eu chamei aqui para explicar para a gente isso. Por que é então, professor, que castra-se mula? Na verdade, Boni, a mula cria sim, entendeu? Ela não consegue gerar um embrião, tá? Porque ela tem um cromossomo ímpar. A mula ela serve como uma receptora, ou seja, a verdadeira barriga de aluguel. Ah, Então, é? exatamente. Por quê? O seu órgão reprodutor, como está ilustrado aqui nessa imagem, vamos supor que é da mula, é semelhante a de uma égua. Só que o cromossomo, pelo fato dele ser ímpar, não consegue formar e gerar um indivíduo. Mas, com seu órgão reprodutor totalmente constituinte e fisiologicamente ele funciona semelhante ao da égua, ele tem a capacidade de armazenar o embrião de um outro indivíduo, Nutri-lo até ele crescer. nutri-lo até formar o feto e colocar esse animal parir, né? Vamos dizer assim. Então, Mas ela tem abertura para parir sim, normalmente? normal, como se fosse uma égua normal. O que impede da mula reproduzir é o seu cromossomo, pelo fato dele ser ímpar. A égua ela tem um cromossomo par, entendeu? E assim o cavalo. Semelhante ao burro. O burro também não consegue reproduzir pelo fato de ter um cromossomo ímpar. Por isso que eles castram o burro. A mula agora veio com essa novidade de castrar a mula. Porque o seu comportamento perante ao cio, entendeu? Atrapalha e fica um animal mais agressivo, um animal mais inquieto, sempre à procura do macho. Então agora entrou, vamos dizer, essa novidade de remover os ovários, né? Que são aquelas duas bolinhas ali. Aqui assim. Isso. Que remove esses dois ovários, fazendo a castração desse animal, entendeu? E isso vai impedir dela dar o cio novamente. É só para a questão do cio, a questão hormonal e de comportamento. Comportamento. A gente faz isso só com essa finalidade. Por exemplo, esse animal, a mula, né? Ela sempre é um animal que é mais rústico, mais resistente e acaba sendo muito macio para uma cavalgada. Então, quando o animal entra no período de cio, de ciclo, né, estral, acaba que esse animal, durante uma cavalgada, pode interferir e atrapalhar, vamos dizer, a diversão do peão, do cara que está montando, entendeu? Pelo fato do seu comportamento, entendeu? E uma vez que ela entra no cio, nada segura esse animal para que ela consiga buscar o macho, entendeu? É a mula viciada que eles A falam? mula viciada, isso aí. Ele não vai, ela nada, não tem cerca que cerca esse bicho, entendeu? Então isso Coisa. pode machucar, pode lesionar, pode procurar o macho pode machucar a mula. Então hoje os proprietários têm procurado o médico veterinário com essa finalidade, de remover os dois ovários, tá? Além do, por exemplo, existe a castração, né, que é feita em cadelas, que é a retirada do útero, né? Que conversando com o Vitor falou que parou também. Agora eles simplesmente estão retirando os ovários. A mula a gente só tirou o ovário também. Vitor, pessoal, é o coordenador do curso de medicina veterinária, que é especialista em animal de pequeno porte. Isso aí, isso Pois é. aí. Eles trocam Excelente figurinha. figurinhas, tá? Exatamente, nós trocamos muita figurinha. Tá um cara excepcional, um excelente profissional. Quando eu vi você castrando a mula, eu pensei que era por causa de câncer, algum tipo de doença assim. Isso, olha, existe essa finalidade, né? Principalmente na égua. Existe um tumor que a gente chama de célula granulosa, tá? É um tumor de caráter benigno, mas que altera o comportamento também do animal. Por exemplo, uma égua que tem, ou então uma mula que tem esse tumor na região do ovário, ele sempre mostra uma característica de um garanhão. Ao contrário, ele fica com a característica semelhante de um macho. Então, toda vez que essa égua que tem esse tumor vê uma outra fêmea, ela fica com um comportamento de macho, entendeu? Pelo fato da produção de hormônios exacerbados, igual, por exemplo, a testosterona, entendeu? Então aí tem a indicação principalmente de remover e extirpar esse órgão, entendeu?
com essa finalidade. Então, os tumores, sim, existem lá, estão presentes. Tá. Mas voltando a falar da mula, o senhor falou que ela tem a capacidade de ser receptora. Sim. Eu nunca vi alguém usar mula como receptora, eu nunca nem havia ouvido falar disso. Sim, eu já vi várias vezes usar. Não é tão comum porque é um animal mais difícil de lidar, entendeu? Ele é extremamente protetor. É ótimo isso pro filho. Mas, se o filho tem um certo tipo de problema, tem que ter um cuidado, é um animal que fica mais um pouco complicado para mexer, entendeu? Então, vamos dizer, é uma última alternativa para a gente lançar mão dessa receptora, entendeu? Dá leite igual égua normalmente? Normal, é vida igual de égua mesmo, entendeu? Essa questão da mula não reproduzir é só por causa do cromossomo, entendeu? Ah, Pelo fato dele ser ímpar. O resto, o animal tem a mesma coisa, tem os mesmos órgãos. Então, corrigindo aqui o que eu disse, pessoal, mula cria, tá? Ela só não gera, não é isso? Isso aí, ela só não consegue gerar um embrião, entendeu? Ela não consegue Olha. formar um embrião a partir dela, Tô entendeu? falando aí, a Fernandinha, tá vendo? Toda vez que eu faço um podcast com o professor é uma aula, bicho, pra mim. Eu vou ter que acabar indo fazer medicina veterinária também. O senhor falou sobre o tumor no ovário, no caso da égua. E Uhum. aí o senhor trouxe uma foto, a gente vai colocar quase o tamanho de uma bola de futebol. Olha isso, gente. Isso aí. É um tumor de célula granulosa. Olha, o peso, a gente colocou, né, ele na balança, ele pesou 1,553 kg. Eu removi esse ovário de uma égua lá na cidade de Muriaé, tá? 300 quilômetros aqui, praticamente. Eu demorei nessa cirurgia em torno de 3 horas. Normalmente, a indicação para remover esse ovário é deitar o animal no bloco cirúrgico. Felizmente, eu consegui remover com o animal em pé, entendeu? Foi bem desafiador, porque toda essa região aqui, ó, Tava é presa. presa. No ovário, volta lá para mim, por favor, na imagem anterior, só para mostrar. Nessa região do ovário ali, ó, isso, próximo aí Aqui. onde está a mão do Boni, existe um ligamento que é chamado ligamento próprio do ovário. É onde sustenta. Vocês estão percebendo que o útero está suspenso? Entendeu? Ele está suspenso nitidamente por causa de um ligamento que fica preso ao teto da cavidade abdominal. Então, na hora que você vai remover esse ovário, a gente tem que ligar esses ligamentos porque possui artérias extremamente vasculares. Volta para mim a imagem do tumor, para vocês verem o quanto esse ovário está irrigado. Ó. Isso tudo aqui são veias e artérias que estão vascularizando todo esse órgão. Não parece um coração? Parece um coração. Parece um coração. Então, olha só, eu tive que fazer várias ligaduras nessa região para impedir um sangramento, entendeu? Uma hemorragia durante o ato A cirúrgico. ligadura seria tipo uma Não, cauterização? você liga realmente com fio. Tem um vídeo lá que daqui a pouco você deve mostrar, de eu fazendo uma ligadura com fio. Eu realmente, literalmente, É um eu ponto. amarro. Não, eu amarro. Como se eu amarrasse aonde eu tenho veias e Ah, artérias. tá. Você amarra a veia e Isso que a isola. gente chama ligadura. A gente chama de Entendi. ligadura, é o termo técnico que a gente utiliza. E o Boni, o mais interessante, esse ovário eu não consigo expor ele externamente para poder operar. Ou seja, eu não opero olhando, Você opera só pelo tato. só pelo tato, entendeu? E as minhas ligaduras foram feitas dentro da cavidade abdominal, simplesmente com uma mão. Imagina você dando um nó só com uma mão. O pior é saber que tem uma veia ali com a mão, né? Aí a gente sente, entendeu? A gente Ela sente é o mais pulso. macia. Não, você sente o pulso arterial. Ah, Você põe a mão e ele vai pulsando, tem entendeu? que ter muita paciência e muita técnica. Exatamente, entendeu? Foi 3 horas fazendo a ligadura desse ovário. Depois que eu consegui fazer essa ligadura, eu me certifico de que tudo está ligado e eu vou fazendo cortes às cegas próximo à margem do ovário, tá? Para depois remover ele. Depois que eu cortei ele, ele cai lá dentro no assoalho da cavidade abdominal. Porque ele tá. Volta pra minha imagem, por gentileza, da anatomia. Ele tá cá em cima. Exatamente. Ele caiu, Caiu ali embaixo. ele veio parar cá embaixo. E Exatamente. pra você achar isso? O animal Aí- tá em pé. Então, mas isso aí é tranquilo. Isso aí é o menor dos problemas. Você pesca ele e como que Não, eu mas pesquei? peraí, não tem um tecido aqui que separa o intestino? Ele não caiu no intestino, não. Não, ele caiu em meio ao intestino. Entendeu? Tudo meio do intestino Ah, é ali. verdade, não Eles tem. O ficam tecido tudo- é só embaixo. Exatamente, a parede muscular aqui. É por baixo. Exatamente. Então o ovário cai embaixo, no fundo, no assoalho da cavidade, ou seja, o piso da cavidade, que a gente chama, né? Que chama de assoalho. E
a gente depois pesca esse ovário com a própria mão ou com um instrumento, entendeu? E no caso desse animal, eu coloquei um saco plástico, revesti aonde ele ia passar e pesquei, encobri ele com um saco plástico para retirar ele. Não sei se você entendeu. Entendeu? É como se eu tivesse forrado o assoalho do abdômen com plástico. Aí ele cai em cima do meu plástico. Aí eu cubro ele. Você colocou e ele, já puxo caiu dentro ele. do saco. Exatamente. Ele não teve, então, contato com o intestino? Teve. Tipo assim, essa pesca eu fiz depois. Ah, tá. Entendeu? Eu não coloquei o saco plástico antes, entendeu? Ah, É um entendi. saco plástico estéril, tá? Ele não tem bactéria nenhuma, tá? E depois que ele caiu lá embaixo, eu forrei ele por baixo, tá? Fui forrando ele por baixo, aí depois eu pesquei ele e consegui remover. Por uma incisão desse tamanho, entendeu? Por uma incisão desse tamanho. Coloca aí essa imagem na tela aberta pra mim, a tela cheia, o pessoal de casa vê melhor, que a resolução fica melhor. Aí, ó, o pessoal de casa já está acompanhando aí o tamanho, 1,553 kg. Exatamente. O que é que tem dentro? Partiu? Parti, sim, eu abri ele, que tem só tecido neoplásico, né? O acúmulo de células que cresceram desordenadamente. Aí você vê várias lacunas cheias de líquido assim, nada mais é que os próprios folículos, entendeu? Que é o que ovula, entendeu? Só que o tecido, esse ovário, o fato possui várias células com diferentes funções. Dessas diferentes funções são produtoras de hormônio, que é o que faz o cavalo produzir um excesso de hormônio, no caso a égua, né? Faz ele produzir um excesso de hormônio e tornar aquele estímulo de garanhão mais exacerbado, entendeu? Entendi. Então, sempre que tem essa patologia, a indicação é literalmente remover esse ovário. Pode voltar aqui pra gente, a imagem? Ih, que coisa, hein? Sim. Eu fiquei impressionado com isso daí. Então, não quer dizer que esse ovário aí defeituoso, ele não pode levar o animal à morte. Acontece uma mudança de comportamento, mas não leva à morte. Não é como um câncer, por exemplo. Sim, ele não leva à morte, mas vai atrapalhar a vida reprodutiva desse animal, entendeu? Por exemplo, o outro ovário não vai trabalhar por causa que o feedback negativo que a gente tem em relação à produção de hormônio, que ativa o sistema límbico ou talâmico, né, que é na região encefálica, atrapalha pelo fato do excesso da produção de hormônio. Esse excesso de produção de hormônio pode levar a tumores que venham a levar a óbito. Igual, por exemplo, um tumor da pituitária, entendeu? Que é um adenoma de pituitária, lá na região do encéfalo. Aí sim. Por quê? Por causa do seu feedback. Aí descontrola todo o equilíbrio do organismo do animal. Do encéfalo? Sim. A pituitária chama eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. O gonadal é o ovário. Então, ele é o final. É ele que manda um feedback pro cérebro, falando assim, olha... central, fica lá em cima, né? Exatamente. Produz menos tal coisa, produz mais tal coisa. Então, um excesso de um determinado hormônio pode fazer com que eu tenha uma produção exagerada de uma outra substância na região encefálica. Igual, por exemplo, a CTH, hipertiroidismo, entendeu? Então, todo esse feedback negativo relacionado ao hormônio pode ser influenciado por esse tumor, entendeu? Então, assim, atrapalha todo o sistema, entendeu? Atrapalha todo o sistema. Então, é tudo muito interligado, entendeu? Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o rim. O rim é o segundo cérebro, entendeu? Tudo que passa pelo rim é filtrado. Então, o rim sabe de tudo que está acontecendo no seu corpo. Sabe de tudo que está acontecendo no corpo do animal. Então, ele que te manda um feedback. Olha, vamos sequestrar isso porque o organismo não precisa. Olha, coração, bate mais rápido. Porque você precisa de equilibrar a minha pressão para eu filtrar de uma maneira mais adequada. Ele manda esses feedback negativos. A produção de sangue, quem controla é o rim, através de uma estrutura chamada mácula densa, para liberação de eritropoetina. Então, o melhor exemplo que eu gosto sempre de dar é do rim, que ele é o nosso segundo cérebro, entendeu? Ele ajuda a controlar todo o sistema do organismo. Por isso que esse tumor pode influenciar, talvez indiretamente, na vida do animal, entendeu?
Não, tá vendo? Você que está assistindo o nosso podcast aí, tá gostando do assunto, quer fazer medicina veterinária, venha para a Univale, porque o professor tá aqui, tá? Daqui a pouco o pessoal vai cobrar a gente o diploma de AD, porque os podcasts estão sendo verdadeiras aulas, tá? E eu gosto E, demais. inclusive, os alunos estão comentando sobre isso, É tá? A mesmo? respeito justamente disso, que o podcast está ajudando eles na fisiologia, na anatomia, está sendo extremamente Que interessante, sim, Boni. legal. Temos que trazer alguns desses alunos aqui qualquer dia desses, Sim, sim, para a gente democratizar o espaço para eles perguntarem também, e tudo sim. vai ser muito bom. É, a gente tem uma imagem aqui agora do sistema reprodutor masculino. Porque já que a gente está falando de castração, nós vamos falar também sobre a castração masculina, né? E existem algumas anomalias, pode dizer anomalias, por exemplo, quando o testículo do animal ele não desce, fica preso lá em cima, Exatamente. O famoso o que que você falou hoje? cavalo roncolho. Isso, entendeu? Para nós o termo técnico é criptorquida, tá? Existe o criptorquida abdominal e existe o criptorquida inguinal. Mas antes, Boni, eu queria acrescentar e falar que a castração de cavalo é algo que, vamos dizer, o que que você acha? Faz tranquilamente, correto? Um prático faz, passa um canivete e faz essa castração. É sempre, foi desde muitos anos, uma cirurgia rotineira, tá? E que eu sempre costumo dizer o seguinte, que é extremamente perigosa. Por quê? Quando não se tem um conhecimento anatômico e não sabe fazer uma avaliação adequada, nós podemos levar esse animal a óbito, tá? Sangramento, né? Não só o sangramento. O sangramento, na minha opinião, ele é o menor dos problemas. Existe um problema que é chamado evisceração. O que que é isso? É quando a alça intestinal ela sai para o meio externo. Ah, uma Imagina hérnia. uma hérnia, semelhante a uma hérnia. Imagina um intestino saindo aqui pro lado de fora. O que que ia acontecer? Uma contaminação grave, entendeu? Iria gerar um quadro de peritonite séptica. E por que que isso acontece? Repara bem nessa estrutura anatômica aqui, ó. Tá vendo? Essa região aqui é chamada de anel vaginal. Lembra do anel vaginal? Sim. Aquilo ali que é o famoso anel vaginal. O que que é aquilo ali? Aquilo ali é uma passagem, tá vendo, ó? Esse aqui também é o anel vaginal. É a passagem do testículo para a região escrotal. Entendeu? Ou seja, isso aqui é uma comunicação com a cavidade abdominal. Uhum. Então, toda vez que eu vou castrar um cavalo, eu introduzo a minha mão pelo reto e palpo essa estrutura aqui, que é o anel vaginal. Uhum. Entendeu? Para que eu vou fazer isso? Para certificar de qual técnica cirúrgica que eu tenho que fazer. Existe uma técnica cirúrgica que a gente fala que é a orquiectomia aberta e a orquiectomia fechada. E que todos os práticos fazem a orquiectomia aberta, que rompe uma túnica que chama túnica vaginal, que nada mais é que essa estrutura aqui que está representada por essa cor, que nada mais é que a continuidade do peritônio. Quando eu abro essa túnica, automaticamente eu dou acesso à cavidade abdominal. Entendeu? E isso corre o risco, se esse anel for aberto, o suficiente para sair uma alça intestinal por ali. Então, quando eu tenho esse anel vaginal muito aberto, o que que eu faço? Eu faço uma castração fechada. Eu não faço a abertura dessa túnica vaginal. Então, para eu castrar um cavalo, eu tenho que me certificar da abertura desse anel vaginal, para eu tomar a melhor conduta terapêutica a respeito disso. Por que que eu sempre falo a respeito disso? Porque todo mundo banaliza a castração, entendeu? É uma cirurgia simples, fácil de ser realizada. Mas é o que eu sempre digo para meus alunos, é a cirurgia que mais derruba veterinário. Porque às vezes não faz a avaliação correta dessas estruturas anatômicas, entendeu? Que são de suma importância. Então, eu sempre oriento muito bem essa questão desta palpação dessas estruturas, tá? Em relação ao rancolho, Uhum. tá? Que é Fica preso aqui em cima. justamente. Eu posso ter o testículo preso aí, ou então posso ter o testículo preso aqui, ó, na região inguinal, tá? Então, esse tipo de cavalo, normalmente ele também tem a sua expressão de garanhão mais exacerbada. Recentemente, agora acho que foi sábado, eu castrei um criptorquida que era manso, entendeu? Ele não tinha aquele estímulo de garanhão exagerado. Todo garanhão, ele é exagerado, né? A maioria deles. E o criptorquida, ele é pior. Ele se torna mais difícil de ser domado, vamos dizer assim, entendeu? E quando a gente tem esses testículos em locais diferentes,
a produção do hormônio também ela se altera, entendeu? E a reprodução do cavalo também se torna mais difícil. E qual que é o problema? Isso passa para os outros filhos, se aquele cavalo conseguir reproduzir, entendeu? E a cirurgia isso é genético? Sim, é genético, entendeu? Até, portanto, a associação do manga larga machador e nem do quarto de milha registra esse tipo de cavalo. Por quê? O objetivo é acabar com esse problema, entendeu? Acabar com criptorquida, entendeu? Então, automaticamente nós não registramos esses animais, só é registrado depois que é castrado pelo laudo do médico veterinário, entendeu? Beleza. Pra gente finalizar aqui, explica pra gente por onde é retirado o testículo que fica preso lá em cima. O testículo que é preso lá em cima, eu acho que na outra imagem, pelo flanco lá daquela cirurgia, a gente vai conseguir ver melhor. Essa cirurgia é feita em pé, com o cavalo em pé. Você consegue mudar a imagem aí? Daquela da cirurgia? Olha aí, tá vendo? Ó? Isso aqui é o abdômen do cavalo, tá? Ó, essa estrutura toda é o abdômen do cavalo e é feita lateralizado. Isso aqui é um testículo, ó, que a gente está removendo, entendeu? Então é feito assim pelo lado. Então ele é retirado, ele não é colocado no lugar dele. Não tem como a gente colocar. Mas o cavalo tem a funcionalidade reprodutiva só como testículo? Só com o testículo. Ele pode ter a funcionalidade tranquilamente, entendeu? Ah. Só que como ética profissional, nós não removemos esse testículo somente e falamos que tivemos um problema e castro ele unilateral, porque isso é falta de ética, entendeu? Porque eu posso muito bem burlar o sistema, mas eu quero que o problema acabe, entendeu? Que é o criptorquida. Então, eticamente, a gente tem que remover todos os dois testículos, tanto o de baixo, que está normal, quanto o de cima. Porque eu quero parar de produzir os criptorquidas, entendeu? Para ele ser um cavalo, vamos dizer, registrado, tudo corretamente, entendeu? Entendi. Então ele acaba perdendo os dois. Os dois testículos. Não pode ficar somente com. E aí vira cavalo de sela, não serve para reproduzir mais. Não serve mais para reproduzir, entendeu? Mas se for trotão, então. Já era. Acaba que o cara nem faz, né? Então é assim que é realizada a cirurgia, tá? Pois é. Agora volta pra gente lá no aparelho masculino. Olha aí. Não, tem um vídeo dele fazendo a cirurgia. Vamos colocar o vídeo? Coloca o vídeo aí pra mim. Tem um vídeo bacana. Aí, ó. Isso aí são as cirurgias. Olha só, aqui dá pra evidenciar mais. Olha só o tamanho do corte. É pequeno. Tela cheia. Coloca a tela cheia pra gente. Entendeu? Olha aí. É uma cirurgia relativamente tranquila. O cavalo tá em pé, tá vendo? Você opera, coloca um campo plástico e realiza a extirpação desse testículo. Com o cavalo em pé mesmo. Na própria propriedade. Tá vendo que eu tô num curral? Entendeu? Dá pra realizar. Você consegue saber que ele está em que altura? Por meio daquele toque que você faz no retal, porque você sabe que ele é roncolho, porque ele não tem o segundo testículo, mas você não sabe onde está o testículo. Sim. Aí você faz a palpação para identificar. Esse é o maior desafio. Eu costumo dizer que o desafio não é operar, o desafio é diagnosticar. Aonde está o testículo. Exatamente. Porque, Boni, o testículo normal que está no local, ele é desse tamanho, ele é grande. Mas o que está escondido, ele é desse tamanhozinho. Aí ele é pequeno? E é flácido. Entendeu? Ele é muito pequeno, ele é flácido. Então fica difícil de você identificar ele na palpação retal. Então tem que ter uma experiência. O animal, então, que tem esse problema, ele leva 2 cortes. Então esse na lateral e o de baixo para poder retirar. Exatamente, que é a castração convencional. Tem um intervalo de um tempo para outro ou faz tudo Não, faz tudo no mesmo momento, na mesma cirurgia. Tá. Entendeu? Beleza. Esse aí é o vídeo. Tá rolando? Esse é o vídeo. Dá um play aí pra gente, Manuel. Olha lá, ali tá o testículo e a ligadura é ali que eu tô falando com você que eu tô fazendo, ó. Tá vendo que eu tô dando... Você tá fechando aquelas ligações. Isso, tô obstruindo a artéria, entendeu? Então ali eu tô realizando uma ligadura. Repara que eu tô tendo que fazer ligadura internamente, porque o testículo não expôs. Normalmente ele sai pra fora. É com aquele fio grosso que você... Sim, eu uso um caprofil, um fio absorvível. Ah, é? É, que aí ele vai ser absorvido lá dentro. Entendeu? Mas e se depois que absorver, abrir? Não abre, porque já, vamos dizer, ele colaba, ele cria uma cicatrização naquele local, entendeu? Entendi. Então não tem problema. Isso é em torno de algumas horas, entendeu? Já oblitera. Eu me lembro, você falou que tem um material que... Eu não sei o nome, se é uma bactéria, o que é que circula pelo abdômen do animal procurando algumas coisas. Não é bactéria, é um órgão. É um órgão? Chama omento. O omento, isso aí. Exatamente. O omento é como se fosse uma band-aid natural, entendeu? Isso. Ele vai para alguns locais para Ele atua nesse caso aí também? Olha,
pode ser que ele vá porque tem um processo inflamatório acontecendo ali. Então ele vai lá certificar do que está acontecendo e ajudar aquilo a cicatrizar. Mas é indesejável, na minha opinião, ter o aumento nesse local, entendeu? Mas não tem o que fazer, entendeu? Beleza, então. Tá bom? Ó, vamos voltar para a parte anatômica lá. A outra, aí, ó. Olha que bacana, hein? Esse homem tem trabalhado demais, gente. Você tá doido. Professor, quero agradecer. Se eu for ficar aqui, eu fico até. A gente mostrou isso aqui, não falou dele? Cadê? Esse, aqui, Coloca esse aí, outro, volta a imagem. pra gente. Aquele outro, esse aqui. O que é isso aqui? Isso aqui que é o problema quando a gente não certifica-se de que o anel tá aberto. Uhum. Ó, isso aqui é a alça intestinal, aqui tá a região do testículo. Uhum. O saco escrotal, que é o que literalmente a gente vê externamente. E o que acontece é isso, ó. O intestino vem para a Desce pro região. intestino. Exatamente. Entendi. Isso aqui a gente chama de hérnia inguinal-escrotal, entendeu? Então, quando o intestino vem para essa região e foi castrado, imagina aqui, ó, cortou e tá aberto, o intestino vai sair pro meio Desce, externo. sai. Já era, entendeu? Então, normalmente essa condição é um prognóstico desfavorável para o cavalo. Então a gente tem que certificar sim essa questão do anel. Então, quem chama, às vezes, uma pessoa para fazer essa castração e que não é uma pessoa específica, especializada para isso, está correndo um sério risco, entendeu? Com esse problema, tá? Infelizmente, essa é a realidade. Pois Tá. é, pessoal, olha, vamos encerrar aqui agora o nosso podcast. Quero agradecer a você pela sua audiência. Quero agradecer o professor Bruno Imagina. também, que sempre vem, a gente chama, ele vem aqui fazer a gravação com a gente. É um prazer, tá? Receber o senhor aqui. A gente vai ouvindo e assistindo e entendendo. Agora temos a TV aqui para mostrar e exemplificar melhor o pessoal de casa e tá sendo muito bom, tá? Show de bola. Valeu, obrigado. Olha só, pessoal, continue com a gente. Univale TV é a TV que te conecta ao conhecimento. Valeu.